Que a paz do Senhor Jesus possa estar inundando o coração de todas as pessoas que vão ouvir mais esse estudo bíblico. É um estudo que fala sobre alianças, porque o Senhor é um Deus de alianças. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu te apresento esse estudo e eu te peço, Senhor, que eu possa compartilhar com sabedoria tudo aquilo que o Senhor já compartilhou comigo. Venha abençoar cada pessoa que irá acessar esse estudo e que cada uma dessas pessoas possa ser edificada. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma aliança é um pronunciamento soberano de Deus através do qual Ele estabelece um relacionamento de responsabilidade. Toda aliança, na visão de Deus, é inquebrável. Nós, seres humanos pecadores, muitas vezes quebramos nossas alianças, mas o Senhor não quebra. A aliança não tem começo nem fim, ela é inquebrável. Nós vamos ler vários textos bíblicos, porque na Bíblia há 7 alianças. E a gente vai ler os textos bíblicos concernentes a essas alianças. Mas, em primeiro lugar, a gente vai ler um texto bastante conhecido, que é o casamento de Caná. Todo mundo conhece esse texto, lá em João 2, dos versículos 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra. Presta atenção nesse número. 6 potes de pedra. Me perdi aqui. Aí ele fala, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam, isso é importantíssimo, 6 potes de pedras que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, então, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vinho, pois mais que os serventes lhe haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. 6 potes de pedra, em que Jesus manda que enchessem de água, eram os potes para a purificação, e que, de repente, não havia mais água, havia vinho. A Bíblia nos fala de 7 alianças, 6 alianças no Antigo Testamento. Por isso, 6 potes de pedra. E a 7ª é a nova aliança estabelecida por Jesus. Jesus manda que os servos trouxessem 6 talhas, em outra versão, não é pote, fala 6 talhas, simbolizando as alianças já existentes. E naquele momento, com o grande milagre da transformação, ele inaugura a 7ª e definitiva aliança.
A primeira aliança foi a aliança edênica, feita com Adão no jardim do Éden, entre ele mesmo e um indivíduo, e um homem. Condiciona a vida era uma aliança que condicionava a vida do homem na inocência. Então, em Gênesis 2, de 15 a 17, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eu vou ler os textos bíblicos das 6 alianças, depois eu vou comentar os aspectos de cada aliança. A segunda aliança foi a aliança adâmica. A primeira aliança no Éden, que foi feita com Adão, mas essa especialmente é uma aliança adâmica, feita com o homem já caído, já depois do pecado, em relação a Satanás, com relação à esperança da vinda de Jesus. Naquele momento já foi apontado ali a esperança da vinda de Jesus. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Condiciona a vida do homem caído e dá a promessa de um Redentor. Que Deus lindo, né? Então, vamos lá. Gênesis 3, 14 e 15. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Terceira, como eu disse, eu vou depois falar de cada uma delas mais detalhadamente. A terceira aliança é a aliança noética, feita com Noé entre Deus e a humanidade. Estabelece o princípio do governo humano. Gênesis 9, de 14 a 17. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês. E todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que há na terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. A quarta aliança é a aliança abraâmica, feita, como o nome diz, com Abraão, entre Deus e Abraão e todas as famílias da terra. Inaugura aqui a nação de Israel e confirma, com acréscimos específicos, a promessa adâmica de redenção. Gênesis 12, 2 e 3. Diz assim: farei de você, Deus falando com Abraão, né? Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A quinta aliança, a aliança mosaica, feita entre Moisés e Deus, obviamente, e entre uma nação. Essa aliança foi Moisés, Deus e uma nação.
está dizendo assim, já em Êxodo 19, de 3 a 6. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Então, há uma repetição aqui do que foi dito a Abraão, mas já dentro da aliança mosaica. Aí vem a aliança davídica, feita com Davi, entre ele e uma família específica, com a casa de Davi, na promessa de uma linhagem real perpetuada na aliança davídica. Essa aliança estabelece a promessa de uma contínua casa real com bênçãos finais, não só a Davi, mas também a todo mundo no reino de Jesus Cristo. Estabelece a perpetuidade da família davídica, cumprida em Cristo, e do reino davídico sobre Israel e sobre toda a terra, a ser cumprida por Cristo. Aí é um texto um pouquinho maior, está escrito em 2 Samuel 7, de 8 a 17. Diz assim: agora diga ao meu servo Davi, Deus falando diretamente com Samuel, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei vocês das pastagens, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quando você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim Natã falou com Davi. Eu tinha dito que era Samuel. Não, é o profeta Natã. Essa aliança, Deus falou diretamente. É porque Samuel foi um profeta que levou Davi a grandes coisas. Foi o profeta que ungiu Davi, né, como rei. Mas esse estabelecimento dessa aliança, Deus falou com Natã para Davi, fazendo essa retificação. Bom, então, vem agora a 7ª aliança, a nova aliança, feita entre Deus e os homens através de Jesus. É uma aliança definitiva e eterna. E a gente vai ver esse texto em Hebreus 8, de 6 a 13. Diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança,
instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Bom, vamos lá. Aliança edênica, aliança feita no Éden, no jardim do Éden. Os elementos dessa aliança são preparar a raça, sujeitar a terra ao homem, dominar a criação animal, cuidar do jardim e comer seus frutos e ervas. E o quinto elemento, abster-se de comer um único fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para continuar a ter inocência, com a penalidade da morte por causa da desobediência. Deus avisou, Deus sempre avisa, quando o pecado está à porta. E Deus avisou que se daquela árvore eles comessem, entraria a morte para eles e para toda a humanidade. E assim aconteceu. A segunda aliança adâmica. Esta aliança condiciona a vida do homem caído. Condiciona o que tem de permanecer até na dispensação do reino. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, os elementos dessa aliança são a serpente, instrumento de Satanás, que é amaldiçoada, e transforma-se na advertência viva de Deus na natureza dos efeitos do pecado. A primeira promessa de um redentor. Aqui começa o caminho da semente. Abel, Sete, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi e Jesus Cristo. A condição da mulher mudou em 3 aspectos: concepção multiplicada, sofrimento na maternidade e o senhorio do homem sobre a mulher. A desordem do pecado faz necessário que haja um senhorio, e ele é concedido ao homem. O trabalho leve do Éden mudou para um trabalho suado e pesado. A terceira aliança, que é a aliança feita com Noé, esta é uma aliança diferente, né? Essa aliança reafirma as condições da vida do homem caído, conforme anunciadas pela aliança adâmica, e institui o princípio do governo humano para reprimir a expansão do pecado, uma vez que a ameaça do juízo divino na forma de outro dilúvio foi removida. Os elementos dessa aliança são
O homem torna-se responsável pela proteção da santidade da vida do homem, da vida humana. O homem não deve temer mais o dilúvio, porque Deus disse que não ia haver mais o dilúvio para acabar com a terra. Ninguém precisaria mais construir uma arca. A ordem da natureza é confirmada. A carne dos animais é acrescentada à dieta do homem. Uma declaração profética é enunciada sobre os descendentes de Canaã. Faz-se uma declaração profética de que Sem, um dos filhos de Noé, terá um relacionamento peculiar, especial com o Senhor. A declaração profética de que declaração profeta de que de Jafé viriam os grandes povos. Isso tudo está em Gênesis. Gênesis 8, Gênesis 9, principalmente nesses 2 capítulos. E depois vem a 4ª aliança, que é a aliança abraâmica. Nessa aliança está contida a promessa de ser constituída uma grande nação. Deus faz 4 promessas a Abraão. Ser pai de numerosos descendentes, que Abraão receberia bênçãos especiais, tanto materiais quanto espirituais, receberia honras pessoais, que é Gênesis 12, 2, que diz que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, E seria a 4ª promessa que Abraão ele seria canal de bênção para todas as famílias sobre a terra e que haveria uma grande descendência. Então, são 4 promessas que Deus faz a Abraão. A 5ª é a aliança mosaica. Esta tem 3 elementos. Mandamentos expressando a justa vontade de Deus. Deus dá 10 mandamentos para que Moisés escreva na pedra esses 10 mandamentos. Todos nós conhecemos quais são. Os juízos regulando a vida social de Israel, que haveriam juízos se a vida social de Israel não cumprissem a lei, e as ordenanças governando a vida religiosa do povo de Israel. A 6ª aliança é a aliança davídica. Essa aliança profetiza o futuro reino de Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Os elementos dessa aliança são a promessa da posteridade na casa de Davi. A partir de Davi, foram todos os filhos de Davi sendo reis em Israel, diferente de Saul, Ele tirou isso de Saul por causa do pecado e deu a Davi. Um trono simbólico de autoridade real. Terceiro, um reino ou governo sobre a terra e a certeza do cumprimento, pois as promessas de Davi serão estabelecidas para sempre. Então, essas foram as 6 alianças que Deus fez com o povo. Por isso, as 6 talhas de pedra, que eram usadas para água, usadas colocando água para purificação. E como é que nós somos purificados? Como é que nós somos justificados? Como é que nós somos transformados e regenerados? Somente pelo sangue de Jesus, simbolizados ali pelo vinho que Jesus transforma. Jesus transformou o meio da purificação para um meio definitivo, que era o sangue dele, que iria ser derramado naquela cruz. Então, essa aliança, ela é absolutamente incondicional, pois ela vem pela graça. Ela é final, irreversível. Os elementos dessa aliança são melhor do que a mosaica,
não moralmente, mas em eficácia. É uma aliança que é estabelecida sobre promessas muito melhores, porque são promessas incondicionais. Não está condicionando o homem, se você não comer, se... Não tem se. A nova aliança, ela é pela graça, mediante a nossa fé. Nós não merecemos, mas Jesus quis nos agraciar com essa nova e eterna aliança. Então, ela, como eu falei, ela é estabelecida sob promessas incondicionais. A obediência, isso é muito importante, a obediência que o cristão que está debaixo dessa nova aliança tem que ter, vai brotar do coração e da mente. Como nós lemos, não é mais ali escrita na pedra. Não, é de dentro para fora. Porque quando a gente se converte e aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E é Ele que vai transformar a nossa mente, o nosso coração. A antiga aliança brotava do medo. Agora brota do nosso coração transformado, redimido, limpo, justificado pelo sangue do Cordeiro. E a nova aliança garante a revelação pessoal do Senhor a cada crente, a cada um que crê. Ela assegura esquecimento completo dos pecados. Em Hebreus diz, não, nunca mais vou esquecer, eu vou me lembrar dos seus pecados. Eu me lembro dos meus pecados, mas Jesus não, porque Ele jogou no mar do esquecimento. Então, a nova aliança assegura o esquecimento, a anulação completa do pecado. Essa aliança repousa sobre uma redenção que foi consumada por Jesus na cruz. Por isso ele diz, está consumado. Foram as últimas palavras. A última foi, Pai, entrego a Ti o meu espírito. Mas a penúltima foi, está consumado. Ou seja, está pago. Está pago. Essa foi por isso é a eterna, a nova e eterna aliança. Essa nova aliança garante a perpetuidade, a conversão futura e a bênção de um Israel arrependido, com as quais a nova aliança ainda será ratificada. A nova aliança repousa sobre o sacrifício de Cristo e garante uma bênção eterna sob a aliança abraâmica de todo aquele que crê. Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Agora, em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. E agora a gente vai ver, para terminar esse estudo, a gente vai ver a relação de Cristo com as 7 alianças. Primeiro, Cristo é o segundo homem, o último Adão. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 15, de 45 a 47. E retoma todas as coisas que o primeiro Adão perdeu. O primeiro Adão, por causa da desobediência, perdeu todas as bênçãos ali daquele jardim. Mas nós ganhamos todas as bênçãos conquistadas por Jesus naquela cruz. Segunda relação de Cristo com as 7 alianças. Ele é a semente da mulher, da aliança adâmica. E cumpre suas condições de trabalho penoso e de obediência. Como o filho maior de Sem, nele se cumpriu de maneira suprema a promessa feita a Sem, o filho de Noé, na aliança noética. Quarto, ele é a semente
a qual as promessas foram feitas na aliança abraâmica. O filho de Abraão, obediente até a morte. Ele viveu sem pecado sobre a aliança mosaica e levou sobre ele a nossa maldição. Jesus cumpriu toda a lei. Nós não precisamos cumprir a lei, nem ter medo dela, porque Jesus cumpriu a lei, toda, completa, por nós. Ele viveu sem pecado, já falei. 6, ele é a semente, o herdeiro e o rei da aliança davídica. E a 7, o seu sacrifício é o fundamento da nova e eterna aliança. Então, nós estamos debaixo da nova e eterna aliança, da 7ª aliança. Lembrando sempre que o número 7 é o número da plenitude, da completude. Nós vivemos debaixo da nova e eterna aliança, uma aliança irrevogável, uma aliança inquebrável. Todas as outras 6, Deus cumpriu a sua promessa. Mas aqui nessa 7ª, há a redenção de todas as coisas, a redenção das alianças. Nós somos privilegiados, porque estamos debaixo da nova e eterna aliança. Então, e é interessante, voltando lá ao casamento de Caná, eu tenho vontade de rir quando lá o mestre, mas normalmente se dá o vinho bom no começo e depois que as pessoas já estão para lá de embriagadas, a gente dá o vinho ruim. Por que agora é o melhor vinho? Porque não é mais o vinho feito por homens. É o vinho simbolizando o sangue de Jesus. É o vinho perfeito. É o vinho que simboliza a alegria no Senhor. Então, não precisamos mais nos purificar com água. Precisamos que o sangue de Jesus nos cubra, porque estamos debaixo da 7ª aliança, da nova aliança, da eterna aliança, feita com o sacrifício do unigênito Filho de Deus. E isso é motivo de nós sermos pessoas gratas, de nós sermos pessoas apaixonadas por Jesus. Porque Ele firmou essa aliança e nós estamos debaixo dela. Amém? Pai querido, Pai amado, eu te entrego esse estudo sobre alianças, porque o Senhor é o Deus das alianças. E o Senhor, sabemos que o Senhor, pela sua fidelidade, não quebra a sua aliança, assim como não quebra as suas promessas. Então, queremos aqui te agradecer por ter firmado essa nova e eterna aliança com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça com que cada pessoa que vai ouvir esse estudo tenha um coração grato a Ti por estarmos debaixo dessa nova e eterna aliança. Eu te agradeço por esse estudo, eu te agradeço por cada pessoa que vai ouvir e que nós possamos entender o valor incomensurável do sacrifício do Teu Filho na cruz. E é por esse sacrifício que nós te agradecemos e estamos aqui para orar e te pedir que o Senhor nos dê entendimento que estamos debaixo dessa nova e eterna aliança. Em nome de Jesus, amém e amém.